interessante ele. O Carl Sagan, nesse livro especificamente, ele explica pra gente o que é a ciência, como a ciência se diferencia da religião, das pseudociências, qual é o poder da ciência em descrever a realidade, em transformar essa realidade, e como ela se diferencia também da pseudociência, que envolve doutrinas e práticas que parecem científicas, parecem fazer sentido e serem eficazes, mas são só balela. Então o Sagan tem um discurso maravilhoso, tanto do ponto de vista mais técnico, científico, como também da admiração que ele tinha pela busca da verdade, pela busca do conhecimento. Ele falava isso, né, nesse livro, inclusive. A gente tem que fazer esse casamento legal, esse bem bolado entre curiosidade, a gente ter a mente aberta para apreciar, para fazer perguntas, questionar, será que é isso mesmo? E admirar a beleza da vida, das coisas, mas também ter um ceticismo rigoroso para a gente não sair abraçando qualquer ideia mal fundamentada. Porque se a gente tem só a cabeça aberta demais, sem o ceticismo, o cérebro cai. A gente tem que ter a cabeça aberta, mas não tão aberta a ponto de o cérebro cair. É uma frase que ele articula assim, que esse ceticismo é justamente um freio que a gente tem para ponderar, para avaliar criticamente as alegações que as pessoas fazem sobre diversas coisas que existem no mundo. Então, para a gente não cair na lábia dos charlatões, dos líderes religiosos que vão muitas vezes explorar a gente financeiramente, psicologicamente, a gente tem que ficar ligado a ter esse pensamento crítico, né, para avaliar quando aquela pessoa está agindo de boa fé ou quando pode ser alguém que está levando a gente para a fossa junto. Mas esse livro especificamente dele, aí, Vilela, que eu te trouxe, ele foi importante na minha trajetória no sentido de que eu estava bem desacreditado durante o meu doutorado porque nenhum orientador queria me assumir como orientando, porque eu estudei espiritualidade e saúde mental no meu doutorado em neurociências. E aí o meu orientador inicial, digamos assim, se desvinculou da UFMG, aí eu fiquei órfão de orientador e ninguém queria assumir a bucha, né? Como assim esse cara quer falar sobre espiritualidade, ateísmo, saúde mental? Então ninguém estava querendo encarar, eu comecei a ficar meio desacreditado até no meu projeto. Será que eu estou querendo mexer com uma coisa que é muito espinhosa e é, sei lá, meio frouxa? Daí esse livro deu uma revigorada na minha ideia de fazer uma discussão científica sobre o comportamento religioso, sobre espiritualidade, sobre ateísmo. E no final das contas eu consegui um orientador externo e a gente concluiu lá o doutorado e deu tudo certo. Vamos falar de tudo isso aí. E aqui, ó, chegou aqui para você um presente também da Insider. Ó, a gente falou da camiseta aí, eu não sei o que vem. Pode ser que seja uma camiseta e uma cueca aí. É para você crer agora que existe uma camiseta melhor. Olha, mandaram a amarelinha aí, né? A bege. Canarinha. Gostei porque eu já tenho uma preta, então. Exato, agora não você é tem repeteco. uma. Exato. Eles variam por causa disso. Legal, né? legal. Bacana. Aí, ó, massa, Daniel, também tem um lance da. É Gontijo. Como que é o sobrenome? Gontijo? Gontijo. Aqui em São Paulo não é muito comum, né, o Gontijo? Não. Mas tinha um ônibus, Aviação Gontijo, não tem? Mas não é assim, da minha família. Não é. Pô, que pena, cara. Já ia pedir, que eu já peguei muito esse ônibus. Naquele livro lá do Mundo Assombrado pelos Demônios, tinha uma coisa muito interessante que o Carl Sagan colocava, que era o seguinte, cara. Que essas aparições hoje de extraterrestres, elas sempre aconteceram, essas manifestações, só que no passado, como a referência era outra, não existia essa, eram demônios. Exato. E hoje em dia são ETs, e daqui a um tempo pode ser outra coisa. Ou alguém vai... É muito louco, né? Como que a gente preenche o que a gente não explica com o que a gente tem na época, né? Exatamente. Na época, putz, nem se falava em disco voador, né? Sei lá, Idade Média e tal, então é demônio. Hoje em dia, um começa a falar é ET, outro também fala. Essa coisa, o que é? É a mente da gente tentando preencher esses vazios? A gente tem uma intolerância praticamente natural à incerteza, à dúvida. Então, o nosso cérebro... Faz mal pra gente. Nosso cérebro basicamente foi programado para desenvolver crenças. É uma máquina de crenças. O Michael Shermer coloca dessa maneira. Então, o tempo inteiro a gente está tentando atribuir significado ao que está acontecendo ao redor da gente. Porque isso orienta o nosso comportamento para a gente se adaptar. Quando a gente está diante de uma coisa que a gente não consegue explicar, o bicho pega. Bate ansiedade, uma angústia. Por que não está chovendo há tanto tempo? Por que teve o negócio que o sol escureceu, que é um eclipse, né? Que é isso, cara? E aí, de madrugada, de repente, você acorda
e se vê paralisado na cama, É. não consegue se mexer, e aquilo é terrível, e de repente você ouve alguma coisa, parece um demônio inclusive sentado sobre o seu peito. Pô, isso aqui só pode ser aquilo que eu ouço lá do pastor ou do padre. É um demônio me visitando, ou o próprio Satanás. Inclusive, esse tipo de experiência, que é a paralisia do sono, depois que começaram a falar... Já tive. Eu também já tive. É desesperador, não é? É demais. Você não consegue mexer o corpo, velho. Nossa. Exato. Eu tive, inclusive, durante meditação e tive experiência de sair do corpo. Depois eu te conto. Tá? É mesmo? Eu acho que eu tive mais experiências por essa eu não supostamente esperava. sobrenaturais do que um religioso médico. Sério? Por essa eu não esperava, rapaz. Então vamos lá. Primeiro você tá falando da paralisia, né? Exato. Que a religião, ela... Exato. Então, muitas vezes, a gente encontra essa interpretação religiosa para paralisia do sono, que é um demônio. Como é que chama aquela influencer, amor? Que... Dora Figueiredo, né? Ah, sei. Ela contou uma história no Twitter há uns meses, até fiz um react aí. Como que ela Que ela aconteceu? teve uma experiência de acordar no meio da noite e ver como se fosse um espírito ali. E aí ela ficou meio assustada, de repente sumiu, ela foi andando pela casa assim e não conseguiu explicar algumas coisas na casa, não me lembro com tantos detalhes mais, mas eu fiz até um vídeo a respeito disso. E provavelmente o que ela teve é uma hipótese, eu não a conheço, não a avaliei de perto, né? Foi uma paralisia do sono, em que a gente pode acabar vendo coisas como espíritos, como demônios ou como alienígenas que você perguntou no início. Por isso que eu me lembrei da paralisia do sono. Depois que começaram a falar sobre ETs, começaram a aparecer relatos sobre raptos alienígenas pelas madrugadas. E essas pessoas têm justamente nesse período em que elas acordam, existe um bugzinho no cérebro em que quando a gente dorme, a gente não consegue se mover, obviamente, né? A gente sonha, a gente tem que ficar quietinho ali. É uma trava do corpo para você não se machucar, trava, né? Exatamente, para você conseguir lá montar no dragão com Daenerys e botar fogo na cidade. Você sonhar que tá no dragão, mas você tá parado aqui, né? Justamente. Hoje mesmo eu sonhei que estavam invadindo a nossa casa, não te contei isso, Nath? Inclusive, um monte de crianças invadindo a nossa casa, roubando coisas, e aquela gritaria, aquela coisa, meu Deus, estão levando minhas coisas. Imagina eu na cama lá, no meio dessa coisa. Olha isso. Então, a pessoa acorda e essa travazinha que a gente tem ali em cima do tronco encefálico, ela não destrava. Então, a pessoa meio que está semi-acordada e misturam elementos dos sonhos com aquilo que ela está vivendo ali. Então, a teia de crenças que essa pessoa já tem sobre alienígenas, sobre santos, sobre demônios, vai acabar alimentando a experiência que ela vai ter naquele momento. Então, talvez a Dora, não sei, não a conheço bem, se ela tem algum tipo de crença em entidades, assim, como espíritos, pode ter tido esse tipo de experiência naquele momento. E é isso que explica boa parte dos raptos alienígenas. É até curioso porque alguns desses raptos... Sempre tem sonda anal nesses raptos. Exatamente. Não é? Que fixação é essa do ZT de enfiar os negócios na gente pra estudar, né? Algumas coisas sexuais Exato. e tal. Porque durante o sono REM a gente tem os nossos órgãos sexuais. REM é o movimento rápido dos olhos. Exato. Então a gente fica ali excitado, homens e mulheres. Então durante essa experiência... A parte do sono REM é o sono mais profundo ou é o mais agitado? Qual que mais é? agitado, que parece que a gente tá acordado. O cérebro tá Não é todo vigília. vapor. Não é o estado de vigília. Não, vigília agora. Mas no sono REM o nosso cérebro tá tão ativado de forma análoga, similar a como a gente tá agora. Ah, é? Aham. Caramba. Por isso que os olhos estão se movimentando, porque a gente está sonhando olhando para o lado, olhando para o outro. Entendi. Exato. Olha então a gente está sonhando e aquilo que a gente sonha pode acabar contaminando aquela experiência nossa de estar deitado ali. Entendi. E aí eu vejo um espírito, eu vejo um demônio e por aí vai. Isso alimenta o imaginário popular. Claro. A